Olha, eu vou contar uma história para vocês agora que parece que é piada. Se eu simplesmente contar, você vai achar que é piada. A gente só sabe que não é piada porque é no Brasil, né? E o Brasil é o país da piada pronta mesmo. Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, tem um sonho. O sonho dele é ser ministro do STF. E o Bolsonaro está desesperado, precisa do apoio, precisa do procurador para não sofrer um processo de impeachment e tal. O que o Bolsonaro falou? Pode deixar, eu vou te indicar para o STF. É só abrir uma terceira vaga que a vaga é sua. Não tem terceira vaga não, gente. São 2 que vão aposentar, não tem terceira vaga. Ele prometeu pro cara um negócio que nem existe. Tem cabimento um negócio desse? Eu vou explicar com calma o que aconteceu, porque tem coisa por trás disso daí. Eu vou te explicar direitinho, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se fosse a primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Todos os dias nós estamos aqui produzindo material para você. Todo dia tem vídeo. Às 19 horas, todas as noites tem uma live. Volte sempre aqui que tem informação para você. E eu só te peço para você se inscrever no canal. Tá? Você dá um cliquezinho, é rápido, não demora nada. Ajuda demais a gente a produzir conteúdo, tá? Nosso trabalho ajuda muito. Então é só clique, você clica, se inscreve no canal, você já ajudou demais, certo? Se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas aí a seu critério, tá bom? Olha, deixa eu explicar que isso é uma coisa tão absurda que às vezes eu acho que as pessoas não vão nem dar muita atenção, mas você entendendo o que está por trás disso tudo, você vai ver, é uma coisa de maluco isso. Augusto Aras é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é o cara que pode derrubar um presidente, porque cabe a ele oferecer denúncia contra o presidente. E é o presidente que escolhe o procurador. Então, como o Bolsonaro indicou o Augusto Aras, é o amigo dele que está lá que decide, por exemplo, se oferece uma denúncia ao STF ou se ele engaveta. Então, o Bolsonaro precisa, né, do Augusto Aras. E o Aras tem um sonho. O Aras tem um sonho de ser ministro do STF. Isso não é de agora, não. Isso vem de muito tempo. As pessoas próximas a eles chegaram assim e contaram que quando foi em 2015, o Joaquim Barbosa se aposentou. Ele queria muito a vaga do Joaquim Barbosa. E ficou lá esperando, vamos ver se a Dilma me indica naquela época tal. A Dilma indicou o Fachin. E ele ficou muito decepcionado, ele ficou triste. Ele achava que ele tinha chance e a Dilma não indicando o próximo que ia aposentar depois de 2015 ia ser só em 2020. Então eram 5 anos que o sonho dele não ia acontecer. Ele ficou chateado quando a Dilma indicou o Fachin. Só que em 2017 morreu Teori Zavascki. Lembra disso que caiu o avião? Então, de uma hora para outra apareceu uma vaga lá. Era o governo do Michel Temer. Ele falou, olha, é a minha chance. É a minha chance, eu quero essa vaga aí, vamos ver se sobra para mim e tal. O Temer indicou o Alexandre de Moraes. Aí ele falou, puxa vida, então tá complicado mesmo. E ele começou a pensar, por que ninguém lembra de mim? Porque, olha, não tem exigência nenhuma para ser ministro do STF, vocês sabiam? Parece que tem que ser, não sei o quê. Tem que ser maior de 35 anos e tem que ter notório saber jurídico. Só isso, não precisa nem ser formado em direito. Tá? Se eu, por exemplo, ele me indica para o ministro do STF, se as pessoas acharem que eu tenho notório saber jurídico, eu não preciso nem ser formado em direito, estou indicado. Não é tão difícil assim. Ele falava, por que então que eu não sou? Aí ele falou, é porque eu não sou muito próximo dos presidentes, né? Eu não era muito próximo da Dilma, eu não era muito próximo do Temer, eu não vou ser indicado enquanto eu não for próximo. Aí o Bolsonaro entrou, precisava escolher o procurador da República que ia substituir a Raquel Dodge. E ele já falou, não quero nem saber quem que os procuradores querem, eu vou escolher quem eu quiser. Esse Augusto Aras foi lá todo dia por umas 2 ou 3 semanas. E o cara só faltava deitar no chão e falar, vai, passa por cima, meu mestre, faz o que quiser aí que eu vou aceitar, que não tem problema, eu quero ser procurador. Ninguém estava muito querendo ser procurador, porque o procurador ou ele oferece a denúncia quando chega para ele, diz aí, ó, STF, tem crime aqui. Ou então ele engaveta. E se ele engavetar, morreu, não tem mais o que investigar. Só que Bolsonaro, que todo mundo já conhece, sabe o que tem por trás de Bolsonaro, fala, vou ficar lá, tendo que engavetar essas coisas, depois pode sobrar para mim. Porque se a minha obrigação é investigar, e eu falo que não tem nada, e tem, quem está cometendo crime sou eu, para livrar a cara do cara,
eu vou cometer um crime? Não, com o Bolsonaro eu não vou, ninguém queria. Ele ficou muito tempo com dificuldade para achar esse procurador. Achou um que estava lá se oferecendo, ele falou, vai você mesmo. E foi. O cara foi lá ser procurador, próximo do Bolsonaro, começou a engavetar, de olho na vaga do STF. Mas aí veio uma é do Sérgio Moro. Então ele sabia que em 2019, em novembro, o Celso de Mello se aposenta. Aí o Bolsonaro vai ter que indicar alguém, essa vaga já seria do Sérgio Moro. Em 2021, quem se aposenta é o Marco Aurélio Mello. Quando você faz 75 anos, obrigatoriamente você se aposenta. Então, nessa segunda vaga, o Bolsonaro falou, é um terrivelmente evangélico que eu vou indicar. Poxa, então não adiantou. O cara vai ser procurador, vai ficar passando pano, vai passar o mandato inteiro e o cara não vai me indicar. Aí ele ficou meio assim e agora tá chegando um monte de denúncia contra Bolsonaro. Agora a coisa tá feia, porque a denúncia é por causa de fake news, por causa de atentado contra o STF, contra o Congresso, porque estão pedindo AI-5. Tá chegando um monte de denúncia lá e tá na mão dele. O Bolsonaro foi lá e falou, vou fazer uma graça para esse cara, vou indicar ele para a vaga que ele quer. Ele não tinha oferecido a vaga para o Sérgio Moro? O Sérgio Moro não vai mais. Então ele chegou lá e falou assim, vamos falar sobre aquela vaga do STF, ô Aras? Ele achando que era para a vaga do Sérgio Moro, né? Ele falou, olha, se tiver uma terceira vaga, a vaga é sua, tá ok? Gente, que terceira vaga? Não tem terceira vaga, são 2 ministros que vão aposentar. Fora isso, se os 2 ministros que aposentarem, tirando esses 2, para ter uma terceira vaga, tem que ou um ministro morrer, como aconteceu com o Teori Zavascki em 2017, ele morreu, precisou indicar outra pessoa, não estava na programação das aposentadorias. Ou então o cara tem que decidir se aposentar, ele não chegou em 75 anos, mas eu quero me aposentar, ele sai. Ou então, aí é que está o truque. Ou então, se Bolsonaro se reeleger, num segundo mandato, aí ele vai ter que indicar mais alguns ministros lá, porque por idade eles vão aposentando. Então o Bolsonaro, quando chega para ele e fala esse absurdo, se tiver uma terceira vaga, na eventualidade de uma terceira vaga de ministro do STF, a vaga é sua, ele está falando, pode ser 3 coisas. Ele está falando, ou reza para alguém aí cansar de ser ministro do STF e se aposentar, é difícil, não costuma acontecer. Ou então, vai lá bater um bumbo para alguém morrer, que é outra possibilidade, ou trabalhe aí para me ajudar, engavete tudo, me faça continuar presidente, que se eu me candidatar e me reeleger, aí eu te dou a vaga do STF. Aí eu não sei, se fosse você no lugar dele, para e pensa bem, Jair Bolsonaro é uma pessoa confiável? Como que ele trata os aliados? Pensa o que ele fez com o Bebiano. Né? O Bebiano trabalhou na campanha inteira dele, virou ministro da Casa Civil, 1 mês e meio saiu do governo, mandou embora. Ou então o Paulo Marinho, que cedeu a casa na campanha, foi o coordenador da campanha dele, empresário, todo o gabinete de fake news funcionava na casa do Paulo Marinho. Bolsonaro se elegeu, nunca mais falou com ele. Tá o Paulo Marinho agora contra ele lá na Polícia Federal depondo no inquérito. Moro, Bolsonaro lá, Bolsonaro nunca mais falou com ele. Próprio Sérgio Moro, você tem carta branca, você vai ter um super ministério, não fez nada para aprovar o pacote anticrime do Moro. A lei de abuso de autoridade, que foi uma lei feita para ferrar o Sérgio Moro, parece que pegaram tudo que o Sérgio Moro gostava de fazer e proibiram tudo, ele não estava nem aí. O Sérgio Moro queria o COAF para controlar as movimentações financeiras, o COAF foi parar no Banco Central e não fez nada e acabou que botou o Sérgio Moro para fora do governo. Então é normal do Bolsonaro que ele traia os aliados. É uma questão de tempo. Regina Duarte nem esquentou a cadeira. Também tem status de ministro, eu quero você aqui e tal. Botou para correr, fritou ela o quanto pôde. Então ele faz assim. Ele traz os aliados. Imagina a cabecinha do Augusto Aras, que já está lá de capacho, já está lá passando pano como procurador, porque ele quer ser próximo do Bolsonaro. Ele espera ser indicado para a vaga do STF. Tem 2 vagas, uma era Sérgio Moro, o outro era o terrivelmente evangélico. Já não tem Sérgio Moro. Ele vai me indicar? Não. Ele está dizendo o seguinte, se tiver uma terceira vaga, que se ninguém morrer é só num segundo mandato, depende da reeleição do Bolsonaro, só aí que ele vai ser indicado. É muita humilhação. Né? Por isso que eu falo, nunca se humilhe. Nunca se humilhe, porque você tem que ser o primeiro que te dá valor. Se você não se dá valor, imagina os outros.
Ele foi lá, ele achava que ele precisava ser procurador para estar perto de um presidente que indicasse ele para o STF. Se jogou no chão, tá engavetando tudo. Você acha que o Bolsonaro dá valor? Não tá nem aí. Eu acho que pode acabar todo mundo aqui. Sabe aquela situação? O mundo acabou, você tem 2 entradas de cinema, só tem o Bolsonaro e o Aras. Eu acho que o Bolsonaro assiste o filme 2 vezes, mas não dá uma entrada pro Aras. Ele é assim, é a natureza dele. E o Augusto Aras está vendo agora que se ele ficar passando pano, ele não tem garantia de nada, o Bolsonaro vai usar ele como ele usa todo mundo e depois vira as costas. Então eu espero que ele tenha, no mínimo, hombridade, que ele tenha, no mínimo, um pouco de orgulho, um pouco de amor próprio e veja que ele está sendo feito de tonto. Para ele entender, não adianta você querer ser amigo, não adianta você esperar a lealdade dessa pessoa, não é dali que virá. Você se aproximou de um cara que merece perder a presidência, ele merece o impeachment. Você deu azar, cara, infelizmente, você não vai realizar seu sonho de ir pro STF, porque nem esse vai estar lá para te indicar e nem um próximo vai indicar você que grudou nele. Infelizmente, seu sonho não vai se realizar, mas a vida é assim, não são todos os sonhos que se realizam. Você realiza outros, a vida que segue é assim mesmo. Mas não vá ser tonto de achar que você vai ficar 4 anos passando pano para Bolsonaro e que depois ele vai cumprir a promessa dele e vai colocar no STF. Se ele quisesse fazer, ele já poderia fazer, não vai fazer. E já deixou claro, eu não tenho nome na cabeça, eu não sei quem eu vou indicar. Na verdade, ele não sabe nem se ele vai ser presidente até novembro para ter a chance de indicar alguém. E está dizendo que se tiver uma 3ª vaga, que provavelmente só vai acontecer num 2º mandato dele, que aí ele indica. Quero ver se esse Aras vai ser tonto o suficiente para não entender que ele está sendo feito de idiota. Não é possível. Tá? Não é possível que ele vai cair nessa, mas é assim. Já aceitou uma vez ser pisado, não custa aceitar 2. O que você acha disso? Não é uma situação bizarra, uma situação absurda o cara chegar e falar isso? Olha, se tiver uma 3ª vaga, é uma 3ª vaga. Só tem 2, a 3ª é sua. Ele fez isso, gente, não é possível isso que o Aras vai aceitar, mas cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, não é verdade? Então assim, ó, escreve aqui embaixo o que você acha dessa situação, que é só no Brasil que acontece um negócio desse, tá? Agora aqui no final eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, tá? Porque é uma maneira de agradecer a eles. E se você também quiser ajudar, o link está na descrição do vídeo. Fechados? Volte às 19 horas que tem live. Um grande abraço para vocês e eu já fui! Valeu!